E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como funcionam as válvulas, ok? Então vamos lá pessoal, para a primeira imagem. Essa aqui na esquerda é uma imagem de uma válvula, ok? Então esse círculo aqui seria o vidro, né? O vidro da válvula. Aqui a gente tem um V invertido que seria o gerador de calor. Para que serve o gerador de calor, pessoal? O gerador de calor, ele aquece o filamento do cátodo, né? Aqui tem um filamento que é o cátodo, que tem carga positiva, ok? Então o gerador, ele aquece o cátodo e quando o cátodo é aquecido, o que acontece é que os elétrons no cátodo de carga positiva começam a querer se movimentar, ok? Então vai aquecendo os elétrons vão ficando excitados, vão querendo se movimentar. Então os elétrons, eles se movimentam e vão em direção ao anodo. O anodo tem carga negativa. Então, os elétrons, eles, devido ao aquecimento, né, do gerador de calor, ele aquece o cátodo, que excitam os elétrons, e os elétrons vão em direção ao cátodo, né? Então, é sempre nesse sentido, né, do cátodo positivo para o negativo, ok? Que seria o sinal de saída, ok? É o que seria o bias. Muita gente fala sobre o bias. O que é o bias? O bias não é nada mais, nada menos que configuração interna dentro dos amplificadores, ok? Que para calcular a velocidade de partida desses elétrons. Então, os elétrons eles têm uma velocidade, você pode aumentar a velocidade, o fluxo de elétrons até o anodo, ou você pode diminuir, ok? Então, aqui à direita a gente tem um esquemático um pouco mais complexo, né? No meio aqui foi inserida uma tela, uma malha de metal, ok? E essa malha está ligada à entrada de sinal, o input, que é um sinal de baixa voltagem, um sinal fraco, ok? Que vem de um instrumento. Por exemplo, eu conecto um cabo na minha guitarra, né? Começo a tocar a guitarra. Então eu estou gerando um sinal que está percorrendo o fio da guitarra e está indo até o amplificador. Esse sinal de entrada, ele tem uma voltagem muito baixa, uma voltagem de 0,5 volts, ok? Então o que acontece? Tem essa tela, né, essa malha que passa entre os elétrons, né, do sinal de entrada, ok? Só que ele tem uma baixa voltagem no sinal de entrada. Não dá para você ligar o cabo de uma guitarra até um amplificador e achar que ele vai tocar, que ele não vai tocar. Ele precisa de uma amplificação, ok? Então, como é que funciona o processo de amplificação das válvulas, ok? Então, tem o fluxo de elétron do cátodo até o anodo e tem essa malha inserida, ok? O sinal de áudio, né, eu vou explicar para vocês, o sinal de áudio, ele é como se fosse uma onda, né? Em cima a gente tem a parte positiva, embaixo a gente tem a parte negativa. Então, quando, por exemplo, o vocalista começa a falar, ele vem a parte positiva. Quando ele para de falar, vem a parte negativa. Então, o vocal ou qualquer instrumento vem sempre em ondas, com a parte positiva e a parte negativa, ok, pessoal? E o que acontece quando o sinal entra, que é o sinal em um misto entre partes positivas e partes negativas, é bem fluido, né? Então, quando a onda está vindo, ela passa aqui entre o fluxo de elétrons. E o que acontece, pessoal, quando, por exemplo, tem uma parte positiva? Quando tem a parte positiva da música, o sinal tem carga positiva, ok? Então, quando esse elétron está fluindo, ele encontra essa carga positiva, o que acontece é um aumento na velocidade do fluxo de elétrons. Então, quando está a parte positiva, os elétrons eles fluem mais rapidamente, ok? Quando está a parte negativa da música, ocorre um freio, né? Uma diminuição na velocidade dos elétrons. Então, o que acontece? Como tem a malha aqui recebendo o sinal, o que acontece é que tem um fluxo de elétrons, conforme o sinal vai aumentando, ou a velocidade vai aumentando ou vai diminuindo. Então ela fica aumentando e diminuindo, variando, né? O que acontece? E o que acontece, qual é o resultado disso? Está entrando um sinal de 0,5 volts, bem baixo, né? E aqui, como o fluxo de elétrons interage com a entrada do sinal, o que ocorre é que esse fluxo de elétrons vai se comportando conforme a onda de entrada do sinal, ok? E o que gera aqui no anodo, quando ele capta essa diferença, esse movimento, ok? Do fluxo de elétrons, é uma amplificação do sinal, ok? Então, o sinal está vindo do cátodo até o anodo e conforme ele vai encontrando o sinal de entrada através da malha, ou a velocidade dos elétrons vai aumentando ou diminuindo, e isso é captado pelo cátodo, né? Então o que acontece? O sinal entra fraco aqui, né? E aqui com fluxo de elétrons o sinal sai amplificado, né? Seria uma amplificação do sinal de entrada, ok?
porque como o fluxo de elétrons se comporta parecido com a onda, né? Então o que acontece é uma amplificação do sinal de entrada, ok? Então o sinal ele entra em 0,5 volts e ele sai, por exemplo, em 600 volts, que vai poder ser transformado nos componentes eletrônicos para poder alimentar as caixas dos amplificadores, né? De um som ou de um amplificador de guitarra, ok? Pessoal, um aspecto interessante dos amplificadores valvulados é o seguinte: aqui tem um sinal, imagina que é um sinal já amplificado, ok? Então, como vocês sabem, o sinal tem a parte negativa e a parte positiva, ele se comporta como uma onda, né? Ele vai e vem, né? Conforme você for aumentando o som, esse sinal vai aumentando aqui a amplitude da onda, né? Então, na parte negativa aqui tem as amplitudes. Se eu aumentar o volume, né, essa parte vai ficando mais alta, como a parte positiva também vai ficando mais alta. Só que o que acontece, pessoal? Existe um limite, né? Um limite em que a onda ela não consegue ultrapassar, né? Então esse limite ele dá uma limitada no poder da onda crescer, ok, pessoal? Então aqui embaixo a gente tem uma imagem, estou passando o mouse aqui, de uma onda que ultrapassou o limite, ok? O que acontece quando a onda ultrapassa o limite? É que essa parte de cima, essa parte redonda de cima aqui, ela não vai ser amplificada, ok? Só a parte que está abaixo do limite, né? Então a onda vai se comportar como ela vai ficar um pouco quadrada. Não sei se vocês estão vendo aqui que essa parte que ultrapassou o limite foi cortada. E aqui a gente tem uma onda com a parte já cortada, né? Então você pode perceber que quando você aumenta demais o som e ele ultrapassa o limite, o que acontece é que a onda vai distorcer. E quando ela distorce, ela fica um pouco quadrada, né? Uma parte interessante, uma característica interessante dos amplificadores valvulados é que quando a onda vai ultrapassando o limite, né, quando ela é cortada, né, que ela forma distorção, o que acontece é que essas partes quadradas aqui das quinas, né, da onda que estão quadradas, no amplificador valvulado, elas ficam um pouquinho arredondadas. Elas não ficam redondas, ok, pessoal? Mas elas ficam um pouquinho arredondadas. E o que acontece? Qual a característica disso? O fato delas não ficarem totalmente quadradas significa que a distorção vai ser um pouco mais agradável aos ouvidos. Lógico que nenhuma distorção é agradável aos ouvidos. O certo é você não ultrapassar o limite da onda, né? Para ela ter uma qualidade boa, né? Só que quando você ultrapassa o limite também, nos valvulados, como ele fica arredondado, o que acontece é que você pode aumentar um pouco mais, ultrapassar um pouco o limite, e você não vai ter aquele som tão desagradável quanto se a onda fosse quadrada, né? Que acontece muito nos transistores, né, pessoal? Então, essa é uma característica positiva aqui das válvulas, né? Que tem esse aspecto que a onda fica um pouquinho redonda quando ela começa a clipar, né? Quando ela começa a distorcer. Então eu vou terminando aqui a explicação sobre as válvulas e a gente vai partir para os transistores agora, ok, pessoal? Então, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre os transistores. Para compreender como os transistores funcionam, primeiro a gente precisa entender do que é feito o transistor. O transistor é feito basicamente de silício ou sílica, né? Que é um material encontrado na areia, no quartzo, nos cristais de quartzo. E aqui a gente tem uma pedra basicamente de silício puro. Ok, pessoal? Por que o silício puro, o silício só por ele, não é usado? Ok? Porque é o seguinte, imagine que esse palhacinho é um átomo de silício, ok? E cada bolinha na mão do palhacinho seria um elétron, ok? Então o silício ele tem os elétrons assim na mão do palhacinho estão preenchidos com um elétron cada. Então imagina que o silício seriam vários palhacinhos desses juntos, unidos, né, milhões de palhacinhos desses, e cada um tem na sua mão tem um elétron, ok? Qual o problema disso de cada palhacinho ter um elétron na sua mão? É porque o que acontece? Como o palhacinho, as duas mãos do palhacinho estão ocupadas, não é difícil ocorrer um fluxo de elétrons, ok? O elétron ele fluir de um palhacinho para outro. Precisaria ou ter, ou que não ter uma bolinha, né? Para poder ele receber um elétron mais facilmente, ou ter mais uma bolinha, né? Para ele poder fluir os elétrons facilmente. Então, como cada mão do palhacinho está ocupado por um elétron, o que acontece no átomo de sílica é que dificilmente ocorre
a corrente elétrica é muito dificultada. E como que eles fazem, pessoal, para poder resolver esse problema? Existe uma técnica chamada doping, né, que seria dopagem, né, dopagem em português, né? Como eles fazem essa dopagem? Eles pegam alguns elementos, como, por exemplo, fósforo ou boro, ok? E eles derretem o silício e adicionam esse fósforo, ok? No silício, ou o bóron, né? Então, para que serve? Por que ele adiciona o fósforo ou o bóron, né? É justamente para poder ocorrer isso, pessoal. Quando ele adiciona o fósforo, né, que a gente tem na esquerda, seria o fósforo. Quando ele adiciona um fósforo, o que acontece é que vai ter alguns palhacinhos vão ter mais bolas do que geralmente tem a sílica, ok? Então, isso favorece o fluxo de elétrons, né? Esse tipo de dopagem chama N-type doping, que seria dopagem do tipo N, ok, pessoal? Que é usado fósforo para poder aumentar o número de elétrons, ok, no palhacinho. E existe a dopagem tipo P, né? Que ela é formada adicionando bóron, né? Que o bóron tem poucos elétrons, né? Então, o que acontece é que um palhacinho vai ficar com a mão livre, né? E com o elétron ele vai poder receber elétrons, né? E atrair a corrente. Vai ser como a gente pode ver aqui, vai ser os doadores, né, de elétrons, que seria o N-type, né, com o tipo N, com fósforo, né, que vai ter a maior quantidade de elétrons, e os receptores, que vai ser o tipo bóron, que ele tem uma menor quantidade de elétrons, ok? Que é do tipo P, ok? Então o que acontece vai ser isso. Na esquerda a gente faz uma dopagem do tipo N, né? E na direita a gente faz uma dopagem do tipo P, né? O tipo N tem fósforo, o tipo P tem boro, ok? Então assim, por que eles fazem isso? Para poder ter uma capacidade de fluxo de elétrons, o elétron poder migrar para o outro, entendeu? Então, para poder facilitar a corrente de elétrons, né? Então, é basicamente isso com que eles manejam para fazer os transistores, ok? Então, pessoal, para entender os transistores, primeiro a gente vai falar sobre o diodo. O que seria o diodo? O diodo é a junção da região P, né, que tem carga positiva, menor quantidade de elétrons, com a região N, né, que tem muitos elétrons e quantidade negativa, ok? Então, o que acontece quando você junta a região P com a região N, ok? Na fronteira entre essas duas regiões, o que acontece é o seguinte: como a região N tem muitos elétrons livres, né? E a região P ela está carente de elétrons, está buscando elétrons, ela tem carga positiva e está puxando elétrons. O que acontece nessa fronteira é que a carga P começa a puxar os elétrons da área N, né? Então ele começa a puxar. Então o que acontece é que os elétrons vão preencher aqui os átomos, né, da camada P aqui na fronteira. E na parte N vai ficar com menos quantidade de elétrons do que teria no meio e aqui no final, ok? Então o que vai acontecer é o seguinte, que na fronteira, a camada N vai ter uma carga ligeiramente positiva e a camada P vai ter uma carga ligeiramente negativa, ok? Bem aqui na fronteira. E essa camada chama camada de região de depressão, ok? Camada de depressão, ok? E ela exerce tipo uma barreira que impede o fluxo de elétrons entre uma região e outra, né? Esse fluxo pode ser quebrado através de você superando esse potencial de barramento, né? Então essa barreira necessita de uma certa carga elétrica para ela ser rompida, né? O que acontece, pessoal, se eu vou mudar a imagem aqui, o que acontece se eu colocar aqui uma pilha, né? Uma pilha e ligar a parte positiva da pilha na parte negativa da região e a parte negativa da pilha na parte positiva da região. O que acontece é o seguinte, pessoal, a gente já tem a camada de depressão, a barreira aqui criada, né? Que impede a circulação dos elétrons. Como eu tenho muitos elétrons negativos aqui, e aqui eu liguei na parte positiva, ou seja, a parte que tem menos elétrons, a tendência é os elétrons também migrarem
da camada N para a pilha, ok? E aqui a gente tem ligado a camada N na camada P, ok? Então a camada P tem carga positiva, a camada N tem carga negativa. Então os elétrons, eles vão vir da camada da pilha, sair da pilha e vão ocupar todos os espaços aqui da camada P, ok? E o que vai acontecer? Vai acontecer que, como os elétrons da camada N aqui vão para a pilha, a camada N vai ficar um pouco positiva. Então o que acontece? Essa barreira vai aumentar, ok? Então essa barreira vai se esticar e vai aumentar eu coloquei aqui uns tracinhos pretos, né? Que seria essa barreira aqui de depressão aumentando, ok? E ela vai impedir a circulação total da corrente, ok? Fazendo com que não haja corrente, não haja circulação. Vai inclusive aumentar a camada de depressão, ok? Agora, o que acontece se a gente virar a pilha ao contrário? Okay? Se a gente virar a pilha ao contrário e colocar aqui a carga negativa e junto com a negativa e a positiva junto com a positiva. O que vai acontecer, pessoal? A gente sabe que a camada de depressão ela precisa de ter um potencial para quebrar ela, ok? Então, se eu ligar a camada negativa na camada negativa de elétrons, o que vai acontecer? Vai que eu vou inundar aqui com uma maior quantidade de elétrons, ok? Então isso aqui vai ter mais elétrons ainda, vai se tornar mais negativo ainda, ok? E aqui vai se tornar mais positiva ainda. O que vai acontecer? Essa camada aqui vai ficar pobre, puxando elétrons, ok? E essa camada aqui vai ficar rica, querendo sair os elétrons. O que vai acontecer é que, como a pilha tem uma voltagem superior, com uma força suficiente para quebrar a camada de depressão, ok? O que vai acontecer vai ser que os elétrons vão começar a desconsiderar essa barreira e vão atravessar até a região P, ok? Então a gente vai criar um fluxo de elétrons que eles vão migrar da região N para a região P, aí da região P vão para a pilha, ok? E vai se tornar assim uma corrente elétrica, ok, pessoal? Então, pessoal, quando há o fluxo de elétrons, quando eu coloco a pilha da maneira correta, chama-se bias antecipado. E quando eu coloco a pilha da maneira errada, que aumenta a camada de depressão, ok? Conforme nessa foto aqui, eu chamo de bias reverso, onde não há fluxo de elétrons e a barreira fica ainda maior, impedindo o fluxo de elétrons. Então esse é o bias reverso e a pilha na posição certa é o bias antecipado. E qual a diferença, pessoal, do transistor para um diodo? O transistor, ele em vez de ser duas placas como no diodo, ele possui 3 placas, né? Então seria a placa do tipo N negativo, uma placa mais fina do tipo P, ok, e levemente dopada, e uma placa do tipo N novamente, ok? Então a configuração do transistor, pessoal, é NPN, ok? Se a gente colocar uma pilha, né? Pera aí, deixa eu mudar aqui Se a gente colocar uma pilha, a gente vai perceber que não importa a direção da pilha que eu coloque, eu sempre vou gerar um bias reverso em um dos lados, ok? E fazendo isso, eu tendo o bias reverso, fica impedido qualquer tipo de circulação. Então, como a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso da seguinte forma. Primeiro, tem a segunda corrente, ok? Que é basicamente um diodo que eu expliquei para vocês no começo da parte dos transistores. Aqui é basicamente um diodo. Por quê? Porque tem a parte negativa, ok? A parte positiva, aqui o P, e existe um fio, uma pequena chapa de metal presa no P, ok? E um fio ligando a pilha. Então a gente forma aqui basicamente um diodo. Então há uma circulação de corrente aqui, ok? E aqui embaixo a gente tem outra circulação de corrente que eu vou explicar depois para vocês como é que ela funciona, ok? Mas basicamente o diodo está funcionando aqui, então ele tem a carga negativa, ok, da camada N, então ele atravessa, porque a pilha que está na segunda corrente, ela já tem uma voltagem suficiente para quebrar a barreira de depressão, ok? Então ele quebra a barreira de depressão e vários elétrons em massa começam a entrar aqui na camada P. Uma observação é que a camada P é bem estreita para dificultar a subida dos elétrons na corrente, ok? Então, como tem poucos buracos aqui, os elétrons ocupam esses de buraco em buraco, eles vão subindo. E como é bem estreita, poucos elétrons
conseguem passar, ok? Então o que acontece é que a maioria dos elétrons que ficam nessa camada aqui, o que vai acontecer é o seguinte, eles vão vir para outra camada N e vão ser atraídos pela corrente da pilha que está aqui embaixo, ok? Então, como vai ter, aqui vai estar cheio de espaço negativo e aqui vai ter um espaço positivo da pilha, os elétrons vão seguir nessa direção para ocupar o espaço positivo da pilha, ok? E aqui, no espaço negativo da pilha, continua um fluxo de corrente. O resultado disso, pessoal, é que a segunda corrente tem uma amplificação, ok? Tem uma amplificação não, a segunda corrente ela tem uma movimentação dos elétrons, ok? E o que acontece é o seguinte, quando os elétrons passam aqui e vão para outra, o resultado é que a primeira corrente é uma amplificação, ok, da segunda corrente, ok? Então tem a segunda corrente levando os elétrons, poucos elétrons conseguem passar aqui, ok, pessoal? E aí vai ter mais elétrons aqui que eles vão seguir para a camada N, a segunda camada N, e depois vão seguir na corrente. O resultado disso é uma amplificação do sinal da segunda corrente, ok? Então, por exemplo, eu desenhei um microfone aqui na segunda corrente, não sei se vocês estão vendo aqui no topo à esquerda, estou passando o mouse. Se eu começar a falar nesse microfone, o que vai acontecer é que o fluxo de elétrons, né, como uma onda, né, às vezes vai aumentar ou vai diminuir conforme eu vou falando no microfone. E os elétrons vão seguir essa mesma tendência de onda, ok? E elas vão passar aqui, vão subir, ok? E parte dos elétrons, né, dessa onda vão seguir retos, ok? E vão passar por aqui. E como a pilha vai dar energia, ele vai amplificar a segunda corrente, ok? Então, a primeira corrente seria uma amplificação da segunda corrente. E o que acontece aqui? Eu posso ligar um alto-falante aqui e eu vou gerar o quê? Vou gerar uma amplificação do áudio que eu estou gravando no microfone, ok? Basicamente é mais ou menos isso, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês um esquema mais ou menos de como um pequeno amplificador formado. Vem uma bateria, ok? Ligado no microfone aqui. Aí o que acontece é que ele passa tem um transistor aqui, ó. Ele passa no transistor, né? E aí tem a segunda corrente, né? E aí o que vai acontecer é uma amplificação do sinal sendo transmitido pelo alto-falante. Então o que você falar aqui no microfone vai passar aqui e vai ser transmitido no alto-falante, ok, pessoal? Pessoal, aqui tem outro desenho, né? Que em azul aqui na esquerda a gente tem um N, aqui em marrom no meio a gente tem um P e aqui na direita a gente tem um N que seria o coletor, né? Então a camada N primeira chama emissor, a camada marrom que é P é a base e a camada N final da direita chama coletor, ok? Então a gente tem um filamento aqui de metal em cima da base da camada P, ok? E ele está conectado a uma pilha. E a pilha está conectada a uma lâmpada e depois ela volta para a primeira camada N, ok? Isso é formado um diodo, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, no funcionamento do diodo, né? Basicamente isso aqui é um diodo, ok? O que acontece é que a camada P é muito fina, ok? E ela tem poucos buracos, ok? E nesses buracos, quando os elétrons passam aqui, eles passam em grande quantidade e aqui fica cheio de elétrons. Como tem poucos buracos, poucos elétrons vão de buracos em buracos e vão subindo aqui até a pilha, ok? E depois eles vão completar o ciclo de novo, ok? Como aqui tem muitos elétrons e eles fazem de propósito estreito, que é para poder poucos elétrons passar aqui em cima na base, ok? A parte dos elétrons são atraídos pela segunda pilha, que está ligada ao coletor, que é a segunda camada N, ok? E aí, quando ele flui para a segunda camada N, essa chama primeira corrente, né? O que acontece é um amplificador do sinal da segunda corrente, ok? Então, o sinal aqui vai ser amplificado. Como a gente pode ver, na segunda corrente tem uma lâmpada pequena, na direita a gente tem uma lâmpada forte, seria um sinal da lâmpada pequena amplificado, ok? Aqui, pessoal, a gente tem mais ou menos um diagrama de como funcionaria, ok? Então, aqui na esquerda, aqui no topo, a gente tem um microfone e aí ele está ligado numa pilha, ele está ligado no primeiro transistor, ok?
E o primeiro transistor vai ser amplificado novamente pelo segundo transistor, ok? Então, você usando dois transistores, você tem uma amplificação dobrada, ok? Que é muito maior do que se você usasse só um transistor, ok? Então, aqui tem um diagrama de como que a corrente do microfone vai passando por um transistor, vai passando pelo outro, chega numa outra pilha aqui maior, que seria a primeira corrente, ok? E ela chega finalmente nas caixas de som. Então é assim que funciona o transistor, ok, pessoal? Então, pessoal, concluindo o vídeo, as válvulas elas têm um som um pouco mais quente, né? E quando ela distorce, ela não fica tão desagradável ao ouvido. Essa é uma vantagem. Porém, a desvantagem é que geralmente os equipamentos que levam válvulas são equipamentos pesados, ok? Que vão dar muito trabalho para você carregar, além de que as válvulas elas têm uma duração muito curta, cerca de um ano e meio, e você vai precisar substituir as válvulas, ok? No caso do transistor, a vantagem do transistor é que ele é leve, tem uma boa qualidade de som, ocupa pouco espaço, ok, pessoal? E hoje em dia a gente tem amplificadores de transistores tão bons quanto alguns avalvulados, alguns equipamentos a válvula, ok? Então, hoje em dia existem transistores que são basicamente tão bons quanto válvulas, ok, pessoal? Mas ainda assim, geralmente o som valvulado ele é um pouco mais gostoso de ouvir ainda, ok? Mas isso não significa que não existam. Tudo depende, pessoal, também do engenheiro, né? Se o engenheiro projetar um transistor muito bom, lógico que vai ser mais caro e o som vai ser tão bom ou igual ao som de uma válvula, ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um like aí no meu vídeo, ok? Obrigado, até mais.